Olá, muito boa tarde, universo da Mundial FM e também Mundial TV. Estamos em direto a partir do Salão Nobre dos Passos do município, aqui de Vila Nova de Poiares. Neste momento, a Águas do Centro Litoral vai reforçar a partir de hoje o serviço de abastecimento de água à Vila Nova de Poiares, através da entrada em funcionamento de duas ligações de abastecimento de água. São duas empreitadas a rondar o valor de 910 mil euros. Aqui em Vila Nova de Poiares, a sessão é presidida pelo Ministro do Ambiente, João Pedro Matos Fernandes, e conta ainda com a presença do Presidente da Câmara Municipal de Vila Nova de Poiares, João Miguel Henriques, e também do Presidente do Conselho de Administração da Águas do Centro Litoral, Alexandre Tavares, e ainda do Administrador da Águas de Portugal, João Neves. São eles que irão usar da palavra, precisamente aqui no Salão Nobre, onde nos encontramos. Neste momento, dizer então que uma dessas empreitadas consistiu na construção de duas novas ligações através do subsistema de abastecimento de água da Ronqueira, que irá então permitir a adoção de água aos reservatórios municipais de Casais, isto é, em Vila Nova de Poiares, e também a Val do Tronco, em Penacova. Estamos a falar de um investimento na ordem dos 260 mil euros, e vai então abranger cerca de 900 habitantes dos dois municípios. Já a segunda empreitada é a execução da conduta adutora Outeiro de Castro entre Campento, que vem dar então resposta à necessidade de abastecimento de água a novos aglomerados populacionais. Estamos a falar aqui do investimento de 650 mil euros. Como já disse, esta cerimónia vai ser presidida pelo Ministro do Ambiente, ele também que esteve ao início desta tarde em Arganil, ele que marcou então o arranque do abastecimento de água a Arganil por parte das Águas do Centro Litoral, a partir do complexo de Alagoa Feijoal. Estamos a falar aqui do investimento superior a 3 milhões de euros. Vamos estar a acompanhar então em direto esta sessão, que vai contar, como eu dizia, com o Ministro do Ambiente, João Matos Fernandes, também com o Presidente das Águas do Centro Litoral, Alexandre Tavares. Ali ao fundo já consegui ver, porque já chegou o Ministro e estão ali ainda a confraternizar, a tomar o seu cafezinho. Também consegui ver o Presidente da APIN, Luís Antunes. Também está ali o Vice-Presidente da CCDRC, Jorge Brito, ele também marca presença. Outras personalidades que vão marcar presença aqui vai ser também o Presidente da CIM-Região de Coimbra, José Carlos Alexandrino, também o Presidente da Câmara Municipal de Penacova, Humberto Oliveira, estará presente, bem como de Penela, o autarca de Penela, Luís Matias, também a marcar presença. Também o Vice-Presidente da Câmara Municipal de Vila Nova de Poiares, Artur Santos, aqui. Também o Presidente da Assembleia Municipal, Nuno Lima. Neste momento acontece ali aquele cafezinho de boas-vindas, a recepção de boas-vindas, então, a Vila Nova de Poiares. Dizer então que desta tarde, ou melhor, ao início desta tarde, já decorreu então em Arganil esse arranque do abastecimento de água a este concelho a partir do complexo de Alagoa Feijoal, um investimento superior a 3 milhões de euros. Aqui falamos de 910 mil euros, que vai então ser estas duas empreitadas que vão então seguir essa cerimónia. Eu se calhar pedia então um plano para ali mais abaixo, talvez o plano para ver. Neste momento está o Luís Antunes, o Presidente da Câmara Municipal da Lousã, também o Presidente da Câmara de Vila Nova de Poiares, ainda também Jorge Brito, Vice-Presidente da CCDRC, também já consegui ver o Presidente das Águas do Centro Litoral, Alexandre Tavares, eles que estão ali então reunidos com o Ministro do Ambiente, João Pedro Matos Fernandes, ele que vai presidir, como eu já referi, então, a esta sessão, que são duas obras muito importantes para este concelho. Neste momento ainda estão ali a conversar, está quase
tudo a postos. Estava marcado para as 15h40 o arranque desta sessão aqui no Salão Nobre dos Passos do município. E neste momento um pouco já estão aqui, já ali estão ao fundo, também as pessoas a marcarem presença, os jornalistas, os vários órgãos de comunicação social também a marcar presença aqui nesta sessão que é bastante importante para este concelho de Vila Nova de Poiares. E neste momento vamos ver se conseguimos falar com o Presidente das Águas do Centro Litoral, Alexandre Tavares. Muito obrigada por aceitar o nosso convite. Estamos em direto, quer para a Mundial TV, quer para a Mundial FM. Vêm de Arganil, 3 milhões investidos em Arganil. Aqui, neste concelho de Vila Nova de Poiares, mais 910 mil euros. Ou seja, 2 grandes investimentos para toda esta região. Exatamente, estamos a cumprir aquilo que é a missão da ADCL, que é criar novas infraestruturas e novos serviços para servir a população. Em Arganil são duas infraestruturas de abastecimento de água que foram juntas, hoje tem uma nova captação que permite abastecer em quantidade e em qualidade o município e uma estação de tratamento que permite manter a qualidade de uma forma contínua anualmente. Portanto, é um bom investimento. A curto prazo temos temos outra obra a decorrer noutro sistema também em Arganil, que é de Pomares Vila Cova, e que proximamente também estará concluído. Aqui no caso Vila Nova de Poiares é a partir de uma captação que já existe, a captação da Ronqueira, criamos um conjunto de infraestruturas de distribuição e de acesso a 4 novos pontos de entrega. 3 aqui no município de Vila Nova de Poiares e 1 no município de Penacova. Ou seja, estamos a criar melhores condições para servir o abastecimento das populações, contribuindo assim para a qualidade de vida, para a saúde pública, para o desenvolvimento destes territórios. E pronto, esta é a missão da ADCL e é para isso que trabalhamos todos os dias. As águas do Centro Litoral abrange 30 municípios da região. Esta região do interior tem sido o vosso apanágio, ou seja, há um forte investimento por parte das águas do Centro Litoral? As águas do Centro Litoral têm uma concessão de fornecimento de abastecimento de água e tratamento de saneamento em 30 municípios, que tem um plano de investimento e um plano quinquenal que está estabilizado e que envolve um conjunto de infraestruturas. Mas deixe-me salientar algo mais importante do que isso. Nós estamos a concluir aquilo que estamos obrigados pelo contrato de concessão, que envolve Arganil, Espinho, Lourém, neste espectro alargado territorialmente que é a empresa, mas o nosso investimento não é só em novas infraestruturas, é também na requalificação e remodelação
de infraestruturas e na manutenção das infraestruturas. Portanto, há um investimento tripartido que eu estou sempre a salientar. Pode-se sentar, é mesmo aqui o seu lugar. Muito obrigada. Estamos então a direto. Vai começar então essa sessão, já como eu já referi, presidida então pelo Ministro do Ambiente, João Pedro Matos Fernandes. Eles que já estão então perfilados para se sentarem aqui no Salão Nobre neste momento. É claro que a linha da frente é presidida precisamente pelo Presidente do Conselho das Águas do Centro Litoral, Alexandre Tavares. Depois segue-se o Presidente da Câmara Municipal de Vila Nova de Poiares, ladeado pelo Ministro do Ambiente, João Pedro Matos Fernandes, e ainda a marcar presença o Administrador da Águas de Portugal, João Neves. É assim que é composta esta primeira fila. Depois dizer que na segunda fila já tenho aqui ao meu lado, vejo aqui o Presidente da Câmara Municipal. Neste momento vai usar da palavra a responsável da comunicação e vamos então ouvi-la. Abastecimento de água em Vila Nova de Poiares. Em nome do Sr. Ministro do Ambiente e da Ação Climática, João Pedro Matos Fernandes, declaro aberta a sessão. Vai tomar a palavra o Sr. Presidente da Câmara Municipal de Vila Nova de Poiares, João Miguel Henriques. Presidente da Câmara Municipal de Poiares, então a usar da palavra nesta sessão. Do Ambiente e da Ação Climática, Sr. Dr. João Matos Fernandes, seja muito bem-vindo a Vila Nova de Poiares. Sr. Engenheiro João Neves, Administrador das Águas de Portugal, Sr. Vice-Presidente da CCDR, Dr. Jorge Brito, Sr. Presidente das Águas do Centro Litoral, Dr. Alexandre Tavares, e demais representantes aqui presentes desta empresa, Sr. Presidente da APIN e Presidente da Câmara Municipal de Olozã, Luís Antunes, Sr. Presidente da Câmara Municipal de Penacova, Dr. Humberto de Oliveira, Sr. Presidente da Assembleia Municipal de Vila Nova de Poiares, Dr. Nuno Lima, Sr. Vice-Presidente da Câmara Municipal de Vila Nova de Poiares, Professor Dr. Artur Santos, representante da APA, Agência Portuguesa do Ambiente, a Sra. Engenheira Ana Paula Maló, Sr. Diretor da Marcilop, Engenheiro Pedro Coelho, a empresa responsável pelas obras em Vila Nova de Poiares, Sra. Diretora da Fiscalização da Ambi Global, Engenheira Raquel Dolner, senhores jornalistas, minhas senhoras, meus senhores, a todos, muito bem-vindos a Vila Nova de Poiares, o mais pequeno dos 19 concelhos da Comunidade Intermunicipal da região de Coimbra, localizado na porta de entrada da baixa densidade e do Pinhal Interior, mas pela sua dinâmica e pela resiliência e capacidade empreendedora do seu tecido empresarial, tem conseguido ao longo dos anos manter níveis de desenvolvimento económico e social bastante positivos. Ainda assim, não estamos naturalmente alheios aos constrangimentos que caracterizam esta região, seja porque as acessibilidades ao concelho estão longe de cumprir as necessidades de quem cá vive, trabalha ou de quem nos visita, seja porque a dimensão e a ruralidade do território nos coloca claramente numa situação desfavorável relativamente a outras regiões do país. Hoje, assinalamos a conclusão de investimentos que são muito importantes e estruturantes para o nosso concelho, numa área tão sensível como é o do abastecimento de água às nossas populações. Não podemos, por isso, deixar de agradecer profundamente a todos quantos se envolveram e empenharam para que tal fosse possível. Esperamos que, com este investimento, ver finalmente resolvido um problema que nos afeta há muitos anos, motivado por enormes deficiências e insuficiências no nosso sistema de abastecimento de água e sentidas pela população, principalmente durante os meses de verão, quando o consumo é mais elevado. As frequentes faltas de água na rede predial ou a falta de pressão à saída das torneiras são situações muito desagradáveis, inaceitáveis mesmo nos dias que correm e, naturalmente, acabam por estar na origem de manifestações públicas de desagrado por parte da população. Por um lado, a nova adutora que fará a ligação entre o reservatório de distribuição em alta, localizada na aldeia do Crasto, aos reservatórios de redistribuição em baixa, no entroncamento de Poiares,
com um ponto de entrega em Valdeviegas, permitirá melhorar substancialmente a capacidade de abastecimento de água à nossa população, sobretudo em momentos de maior consumo, na área de maior concentração demográfica do nosso concelho. Por outro lado, garantimos também, com estes investimentos, o fim de todas as captações próprias do nosso concelho, que passa, agora, a estar 100% servido por água adquirida à entidade fornecedora em alta, com o abastecimento agora garantido nas aldeias de Hervideira, Sobreiro, Oliveira e Casais, deixam os consumidores desta área do concelho de depender de captação própria, através de furo artesiano, e passam também, à semelhança do resto do concelho, a usufruir de um serviço que nos últimos anos tem permitido ao nosso município ser sucessivamente distinguido pela qualidade exemplar da água para consumo humano que fornece aos seus municípios. Os níveis de exigência na qualidade do serviço prestado às populações, a necessidade de utilizarmos de forma adequada um recurso natural tão importante e fundamental à vida como é a água, bem como as cada vez mais prementes necessidades de contribuirmos para a defesa do meio ambiente, adequando os nossos comportamentos à necessária defesa da sustentabilidade ambiental para garantirmos um futuro melhor para as jovens gerações, obrigam-nos não só à realização de grandes investimentos, como a diluirmos essa responsabilidade por todos os cidadãos. Um concelho da dimensão de Vila Nova de Poiares, com um pouco mais de 7.000 habitantes, em território maioritariamente rural e de baixa densidade, nunca conseguirá ter sozinho condições financeiras, humanas, tecnológicas, materiais e operacionais que lhe permitam disponibilizar à sua população um sistema de gestão de água, saneamento e resíduos sólidos com a mesma qualidade e níveis de eficiência que outras estruturas de maior dimensão. Para conseguirmos disponibilizar aos nossos municípios uma resposta com a qualidade que os mesmos merecem, com os níveis de eficiência desejados e o cumprimento de todas as exigências em matéria de legislação ambiental que o mundo atualmente nos coloca, teríamos de realizar investimentos de tal ordem elevados que nunca, em momento algum, o conseguiríamos fazer de forma isolada. Por essa razão, deliberaram os órgãos autárquicos deste município, em consciência, unir-se a outros 10 municípios com realidades muito semelhantes para, em conjunto, criar uma entidade para a gestão de abastecimento de água à população, saneamento e resíduos sólidos urbanos. A partir deste momento, em vez de termos 11 pequenos e rudimentares sistemas municipais, com as dificuldades de gestão decorrentes da sua falta de dimensão, passamos a ter um único sistema, que continua a ser gerido pelos municípios, mas com uma escala que permitirá, no futuro, melhorar de forma significativa a resposta à população e onde os custos de funcionamento serão sempre mais baixos do que a soma dos custos de 11 serviços isoladamente. Ao optarmos por esta solução, não inventamos nada de novo. Estamos apenas a implementar uma fórmula que possui inúmeras vantagens para a gestão e que estão devidamente demonstradas por diversos estudos académicos e também pelas provas dadas em vários sistemas semelhantes que funcionam com sucesso no nosso e noutros países. Ainda assim, por se tratar de uma mudança de paradigma em relação à prática utilizada durante muitos anos, são muitas as resistências encontradas, seja por aproveitamento político, seja por falta de conhecimento, o que, queiramos ou não, cria entropias à gestão e coloca dificuldades à entrada em funcionamento destes sistemas. Sendo esta uma estratégia defendida tanto pelos autarcas como pelo Governo, defendida por técnicos e académicos do setor, é necessário, ainda assim, que haja um grande investimento, quer na comunicação utilizada, quer, sobretudo, na definição das medidas legais e regulamentares de apoio ao setor, para que seja possível ao país evoluir em conjunto e, no mesmo sentido, reduzindo os níveis de vulnerabilidade às resistências exteriores. O Governo definiu claramente regras na distribuição de apoios financeiros ao setor, que privilegiam as entidades agregadas e mais eficientes em detrimento dos que optam por não o fazer. Foi também essa uma das razões que nos reforçou a convicção e deu força para, contra todas as previsíveis resistências,
avançar convictamente para esta solução. Esperamos, naturalmente, não ser defraudados nesta expectativa. Continuamos a acreditar nesta estratégia e a nossa expectativa é de que esses apoios continuem a ser exclusivos para quem optou por fazer o caminho correto. Senhor Ministro, não vivemos num país de grandes dimensões, mas vivemos num país com enormes assimetrias. A sustentabilidade financeira de uma estrutura responsável pela gestão de água, saneamento e resíduos como o nosso obrigará sempre a uma sobrecarga muito maior sobre os cidadãos dos seus territórios, nomeadamente territórios de baixa densidade como o nosso, relativamente a outros territórios de maior densidade demográfica, nomeadamente nas grandes cidades. Numa altura em que tanto falamos de coesão territorial e da necessidade de combater a desertificação destes territórios, não nos parece nem justo nem correto que assim seja. Julgamos por isso que é fundamental encontrar e definir medidas de discriminação positiva para as entidades que desenvolvam a sua atividade nestes territórios, ajudando-as a atingir os mesmos níveis de qualidade e eficiência de outras entidades, mas sem subcarregar excessivamente os seus cidadãos e os seus clientes. Para terminar, uma última nota. Vila Nova de Poiares é um município que se quer distinguir pela sua responsabilidade ambiental, com políticas que defendam o planeta, promovam a redução da pegada ecológica e contribuam para o combate às alterações climáticas. A água é fundamental para a sociedade e para a economia e é, portanto, urgente enfrentar os seus desafios. É neste contexto de vontade e de necessidade de inovação que Vila Nova de Poiares e a água se associam numa parceria virtuosa orientada pelas preocupações climáticas, pela alimentação saudável e pelo desenvolvimento e coesão do território. Temos, como uma das grandes prioridades para o nosso Conselho nos próximos anos, a construção de um parque verde, numa área de cerca de 42 hectares, que servirá de tampão entre a zona residencial e a área de implantação industrial e empresarial, e que seja um pulmão verde no centro do Conselho, permitindo simultaneamente a criação de uma área de lazer destinada a momentos de convívio familiar, onde os poiarenses, e não só, possam desenvolver atividade física, descansar ou simplesmente conviver em pleno contacto com a natureza. Preocupados com um dos principais recursos naturais do nosso planeta, a água, e com a necessidade de tomarmos medidas que levem a uma utilização cada vez mais adequada deste recurso, a nossa intenção é criar também, nesta área, um centro de interpretação da água. É um projeto muito ambicioso, de uma dimensão que ultrapassa em muito as fronteiras do Conselho, da região e até do país. E não poderia deixar de aproveitar a presença de Sua Excelência, o Sr. Ministro do Ambiente em Vila Nova de Poiares, para fazer esta referência e, sobretudo, de o tentar sensibilizar para a importância do envolvimento do Governo na concretização deste projeto. O ambiente, a correta e adequada gestão dos recursos naturais, a redução da pegada ecológica e o combate às alterações climáticas são enormes desafios que a todos nos devem mobilizar e para os quais estamos todos convocados. Vila Nova de Poiares quer ser um bom exemplo e estar na frente desta luta. Muito obrigado mais uma vez a todos pela vossa presença. Usará da palavra o Sr. Presidente do Conselho de Administração da Águas do Centro Litoral, Alexandre Tavares. Segue-se agora o Presidente da Administração, do Conselho de Administração das Águas do Centro Litoral, Alexandre Tavares. Neste momento está-se a proceder à desinfecção do púlpito onde estão a decorrer estes discursos, aqui nesta sessão, que é, uma vez mais, como já referi, presidida pelo Ministro do Ambiente. Sr. Ministro do Ambiente e da Ação Climática, Sr. Presidente da Câmara, Vila Nova de Poiares, Sr. Presidente da Câmara de Penacova, Sr. Administrador das Águas de Portugal, Sr. Vice-Presidente da CCDR, minhas senhoras e meus senhores, e aqui um cumprimento que também daria ao Presidente da APIN, empresa em baixa com que nos vamos relacionar a partir de agora também na gestão destas infraestruturas,
Gostaria de cumprimentar também, neste momento, todos os autarcas aqui presentes. Gostaria de cumprimentar a empresa, aqui na presença do engenheiro Coelho, que foi, o engenheiro Pedro Coelho, foi uma das minhas primeiras iniciativas enquanto Presidente das Águas do Centro Litoral, foi o lançamento desta obra. Cumprimentar as minhas colegas da administração, é um prazer estarmos aqui todos reunidos. E agora deixem-me salientar que aquilo que nós hoje estamos a vivenciar, quer aqui em Vila Nova de Poiares, quer em Arganil, representa muito o esforço que não tem a ver diretamente com os administradores, mas do empenho de uma empresa e dos seus técnicos, e aqui cumpre-me salientar e a presença do engenheiro Jorge Cunha, que foi, quer neste projeto, quer em Arganil, o motivador principal para estarmos aqui. Claro que tem na direção de Engenharia e Gestão de Ativos, aqui representado pelo engenheiro Vítor Vinagre, também o concretizador desta missão. Eu vou fazer 3 pequenas notas. Uma primeira é de satisfação por estarmos a cumprir esta missão em prol dos cidadãos, quer Vila Nova de Poiares, quer de Penacova, com estes novos pontos de entrega. Apesar das dificuldades, apesar da pandemia e conjuntamente com a Marcilop, a empresa, e com a fiscalização associada a esta mesma obra, nós conseguimos concretizar dentro de um plano que estava assumido por todos. Segunda nota que gostaria de dar, e aproveitando a presença do Presidente da APIN, empresa intermunicipal, que opera em Baixa, eu gostaria de reiterar, neste momento, com algum formalismo, a importância de aprofundar estas relações de sinergias ativas, diárias, dos grandes problemas e dos pequenos problemas, dos grandes investimentos e daquilo que é a gestão da fiabilidade de um sistema para os seus utilizadores. Reitero, a empresa pode contar connosco, com as nossas capacidades, em todos os momentos que assim o considerarem, e temos vindo a fazer este trajeto em comum. Terceira nota de uma ambição superior e que tem a ver com uma das preocupações que está presente nas águas do Centro Litoral, que é também no abastecimento de água reforçarmos aquilo que é a resiliência e a redundância dos próprios sistemas. E se hoje estamos aqui a olhar para novos 4 pontos de entrega, estivemos em Arganil também associados a novas captações. A criação de redundância e de resiliência no abastecimento de água é uma preocupação da empresa e, por exemplo, deixem-me partilhar convosco que estamos hoje a investir no Conselho de Ancião, que também faz parte da APIN, naquilo que é as captações e a ETA. Estamos a pensar em reforçar a resiliência daquilo que é as captações da Mata do Urso, que fornecem a cidade de Leiria, e a sua capacidade de extensão a outras freguesias. Estamos, por exemplo, a melhorar aquilo que são as condições de operação, por exemplo, dos meios filtrantes nos vários sistemas aqui da ETA da Boa Vista, e que fornece muito do território em torno a Coimbra. Mas estas nossas preocupações de fornecimento de água, em qualidade e em quantidade, também nos leva a criar resiliência de outros níveis, nomeadamente com o investimento de resposta, de antecipação a eventos extremos e, por exemplo, deixem-me salientar aquilo que foi a nossa intervenção no PDH2, no poço de captação na ETA da Boa Vista, para que em futuros episódios possa resistir a níveis superiores de cheia para o Mondego. Ou seja, eu, não querendo circunscrever-me aqui a alguns municípios que passamos a servir melhor, é dar nota daquilo que é a dinâmica da empresa de afirmação de uma missão em todos os dias. Muito obrigado por me deixarem partilhar estas minhas notas convosco.
Administrador da Águas de Portugal, João Neves. O Administrador das Águas de Portugal levantou-se neste momento, continua a desinfecção do púlpito, aguarda então para usar da palavra nesta sessão aqui no Salão Nobre dos Passos do Concelho de Vila Nova de Poiares. Boa tarde a todas e a todos. Excelentíssimo Sr. Ministro do Ambiente e da Ação Climática, Engenheiro João Pedro Matos Fernandes, Excelentíssimo Sr. Presidente da Câmara Municipal de Vila Nova de Poiares e de Penacova, a quem agradeço o facto de nos receber aqui hoje, Excelentíssimos Srs. Autarcas aqui presentes, Excelentíssimo Sr. Presidente da APIN, Excelentíssimo Sr. Vice-Presidente da CCDRN Centro, caro Alexandre Tavasi e Filipa Alves, administradores das águas do Centro Litoral, que felicito por mais este importante passo para o cumprimento da nossa missão. Um concelho de referência de qualidade de vida e de bem-estar para as suas populações é um concelho onde existe boa água. E por isso o dia de hoje é importante para Vila Nova de Poiares, porque entra em funcionamento um conjunto novo de instalações que melhoram o serviço de abastecimento de água, quer em qualidade, quer em termos de disponibilidade. Eu gostava de felicitar aqui a APIN por esta visão que teve de se agregar no sentido de criar sinergias para um melhor sistema de abastecimento de água. Como sabem, as Águas de Portugal são uma empresa que só se dedica ao abastecimento de água e ao tratamento de águas residuais em alta. E nós sabemos bem, por experiência própria, o quanto essas agregações trazem bons resultados. Isso acontece porque é possível partilhar recursos por diversos municípios, o que não aconteceria se cada município por si tivesse a operar os sistemas. Podemos ter um diretor de exploração que explora 5 municípios e que consegue pôr em prática toda a sua experiência, todo o seu conhecimento e daí dar melhores resultados para o sistema. Em nome das Águas de Portugal, queria também felicitar todos os envolvidos na concretização deste projeto, aqueles que o pensaram e aqueles que o executaram, nomeadamente o engenheiro Jorge Cunha e o Vítor Vinagre, que se dedicaram bastante a este projeto. Também queria aqui novamente aproveitar a oportunidade para agradecer a todos os colaboradores das Águas do Centro Litoral, que nestes tempos de pandemia nunca pararam, e para que com essa atividade contínua permitirem que a água continuasse a correr nas nossas torneiras e que as águas residuais continuassem a ser tratadas para assim preservar os recursos hídricos desta região. Por último, uma palavra para o Sr. Ministro que vou repetir. Esta presença aqui hoje é um incentivo para nós continuarmos a realizar os investimentos que reforçam a qualidade do serviço às populações, mas também outros investimentos que visam tornar os sistemas mais eficientes, mais resilientes, mais circulares, mais descarbonizados e agregarem mais valor para o território. Obrigado a todos. Vai agora usar a palavra o Sr. Ministro do Ambiente e da Ação Climática, João Pedro Matos Fernandes. Muito boa tarde a todas e a todos, Sr. Presidente da Câmara Municipal de Vila Nova de Poiares, muito obrigado por me receber, ao João Pedro Neves, administrador da Holding Águas de Portugal, ao Sr. Presidente do Conselho de Administração das Águas do Centro Litoral, demais Presidentes de Câmara e outros autarcas presentes na sala, ao Vice-Presidente da CCDR do Centro, a quem cumprimento. Hoje é o dia em que pela primeira vez nos cruzamos em cerimónias públicas. É de facto um gosto muito grande estar aqui. Eu direi que a me antecedeu me facilitou muito a vida. Eu vou tentar não repetir, sendo que é inevitável repetir algumas coisas. Repetir a palavra resiliência no sentido da relevância que há em tempo de alterações climáticas em robustecer os sistemas, como muito bem disse o Sr. Presidente das Águas do Centro Litoral.
Repetir a palavra território, como muito bem disse o engenheiro João Pedro Neves, porque de facto não há soluções técnicas iguais, porque todo o país é diferente e porque sempre a solução dos problemas ambientais tem inevitavelmente um cariz territorial. Não só nunca nada existe no éter, como existe em terra firme, quando se fala das questões ambientais, como sobretudo não há mesmo soluções universais, não há projetos que possam ser mudados daqui para ali. E por isso a relação com o território é fundamental. E há uma outra dimensão de importância da relação com o território, que é a importância da relação e de respeito com quem gera o território, e quem gera o território são os municípios. Recordo-me bem, eu direi até que se assim não fosse, eu se calhar não tinha chegado a ministro, daquilo que foi a minha luta quando as Águas de Portugal resolveram ostensivamente virar as costas aos municípios e, com o pretexto de que tinham a faca e o queijo na mão, resolveram esquecer-se de que os municípios eram seus sócios, de que os municípios eram os seus únicos clientes e podiam fazer o que muito bem entendessem, sendo que para mim era claro que na altura o que se pretendia fazer era mesmo a privatização das Águas de Portugal. E confesso que nem nunca entendi porque é que isso não foi assumido, porque ao menos podíamos discordar, mas não, nunca se falou disso, dizia-se que não, e é óbvio que o sistema que encontrei quando fui ministro, já lá vão 5 anos, era mesmo um sistema que tinha como fito a privatização. E por isso o território, João Pedro, nesta dupla dimensão, do saber trabalhar com quem gera o território, que já agora, do ponto de vista estritamente empresariais, são os seus sócios. A holding Águas Portugal é uma empresa de papel, com todo o respeito, mas é uma empresa de papel. O que não é uma empresa de papel é a Águas do Centro Litoral. É uma empresa que, de facto, tem um objeto que se sabe bem qual é, e que é, na alta, seja do lado do abastecimento de água, seja do lado da recolha e tratamento de efluentes, congrega este tão número grande de municípios. Por isso eu direi que esta parte do discurso fica feita. E fica feita num investimento de quase €1 milhão. Nós estamos neste momento a investir 918 milhões de euros financiados pelo POCUD, 974 candidaturas aprovadas em conclusão, já com 63% de execução, 2/3 destes 900 e pouco milhões de euros aprovados país fora estão concretizados em mais de 2/3. E o próximo ano, que é ano de autárquicas, vai levar um grande impulso, não tenha mais pequena dúvida, nessa mesma concretização, e ainda bem que assim é. Mas houve, de facto, uma outra palavra usada com muita propriedade e explicando muito bem as vantagens que dela resultam, que é a palavra agregação, que foi utilizada pelo Sr. Presidente da Câmara Municipal de Vila Nova de Poiares. A agregação não é um fim em si, como é óbvio. Aquilo que nós queremos são sistemas eficientes. E os sistemas eficientes em territórios de baixa densidade são sempre muito mais do que o simples investimento. Eu direi que o investimento, sendo obviamente crucial em territórios onde é necessário reforçar os sistemas existentes, em territórios onde é preciso ir mais além na cobertura das redes, seja elas de abastecimento de água, seja elas da recolha e tratamento de efluentes, são cruciais. Mas os investimentos fazem-se, se não é em 3, é em 5, se não é em 5, é em 7. Temos todos muita pressa para os fazer, mas eles fazem-se num período de tempo que nós sabemos dizer qual é. O que verdadeiramente ultrapassa este período de tempo é mesmo aquilo que o Sr. Presidente da Câmara Municipal de Vila Nova de Poiares também soube descrever, que é a gestão destes mesmos sistemas. Um sistema que não tenha as receitas necessárias e que compensem os custos com uma folga para fazer exatamente a substituição daquilo que são as infraestruturas já construídas, é um sistema desequilibrado do ponto de vista económico ou financeiro. E sendo um sistema desequilibrado do ponto de vista económico ou financeiro, é um sistema necessariamente desequilibrado do ponto de vista ambiental. É mais ano, menos ano. E muitas das vezes, quando se fala, por exemplo, nas perdas de água, ou para ser mais rigoroso, quando se fala na água não faturada, às vezes pensa-se que elas são sempre perdas físicas. Não é verdade. Sim, há perdas físicas. Mas há muitos municípios onde, por exemplo, muitas instituições não pagam água.
Há muitos municípios com parques de contadores muito antigos. E embora as pessoas se queixem que o contador deve estar a ler mal, digo-vos, às vezes o contador lê mal, mas é um contador volumétrico e lê sempre mal para quem vende a água, nunca é para quando há compra. Não há maneira de um contador se avariar a desfavor do cliente. Sim, avaria, mas é a desfavor de quem vende. Não há piquetes para poder resolver as fugas de água que aparecem. Não se introduz tecnologia na própria rede, no sentido de ter um centro de comando, no sentido de não haver medidores de pressão, no sentido de não se proceder à segmentação da rede para, por exemplo, ir à procura das fugas de água. Tudo isso é fundamental, tudo isso é gestão. E tudo isso, em municípios que estão isolados e têm uma densidade populacional baixa, tem um custo absolutamente incomportável. Absolutamente incomportável. E são essas mesmo as vantagens da agregação. A certeza de que, em conjunto, se consegue ser mais eficaz a investir, mas mais do que isso, se consegue ser muito mais eficiente a gerir. Meus caros, é incomportável que existam, ainda hoje, no país, sistemas que são deficitários do ponto de vista económico ou financeiro. Isso não pode acontecer. Isso está a acabar, isso vai acabar. Não há mesmo outra forma de poder assim ser. Atenção, não tem que ser necessariamente tudo pago pelas tarifas. Desejavelmente tudo deve ser pago pelas tarifas, mas não tem que o ser. Agora, se um sistema custa 1.000, tem que ter receitas de 1.000. Aliás, deve ter receitas de 1.050, pelo menos. E esses 1.050 devem vir das tarifas? Repito, desejavelmente sim. Eu já fui presidente de uma empresa de águas do Porto, dava lucro, é muito fácil no Porto que uma empresa dê lucro. E, se não os 1.000 não vierem das tarifas, alguém tem que o pôr e tem que ser a autarquia, assim como apoia bem os bombeiros, assim como apoia bem a cultura. Mas o desejável é que assim não seja. E, de facto, os sistemas com o grau de exigência que se coloca, num país onde dentro de 20, 30 anos vai chover entre menos 15% a 30% daquilo que chove hoje, tem, obviamente, que ser muito responsável e muito eficiente. E por isso as agregações são fundamentais. Sim, acreditando nós nas agregações como o meio privilegiado para poder chegar a sistemas eficientes em territórios de baixa densidade, este Governo vai continuar a apoiar financeiramente as agregações, muito mais do que tudo o resto. Repito, nunca consigo dizer que não há um caso em que assim não é. Infelizmente, em Portugal, ainda há meia dúzia de concelhos com mais de 300 habitantes por quilómetro quadrado que têm taxas de cobertura de saneamento de 30% ou 40%. É preciso resolver este problema. Ainda há neste país alguns territórios com várias origens de água e onde essas origens de água estão contaminadas por razões naturais, sobretudo quando a água vem do granito. É preciso resolver esses problemas. Portanto, eu não vos vou dizer, a palavra exclusivo dificilmente me sai da boca, porque há sempre um caso que nós não podemos deixar de acudir. Agora, estes 11 municípios tiveram um papel magnífico. Tiveram uma grande coragem, porque é preciso coragem política para tomar essas decisões. Fizeram só voz. Explicou muito bem o João Pedro Neves que as Águas de Portugal, muitas das vezes, são parceiras dos municípios. Estes municípios são testemunhas de que eu nunca vendi a minha empresa a ninguém. Nunca, nunca. Aquilo que dissemos sempre, na altura ao Carlos Martins, depois o João Ataíde, com uma saudade que não tem nome, e a seguir a Inês Costa, que nós estamos disponíveis. No Alto Minho quiseram a nossa parceria, no Noroeste quiseram a nossa parceria. Mas em Viseu não quiseram, e aqui não quiseram, e em Vila Real não quiseram, não tem nada que querer. No Alentejo também quiseram, mas já é mais antiga. Não tem nada que querer. Nós estamos disponíveis, estaremos sempre disponíveis, estivemos sempre disponíveis. Mas aquilo que nós achamos é que tem mesmo que haver uma dimensão mínima para que as coisas funcionem bem e funcionem bem com tarifas justas. Não é possível, em situação alguma, e aí eu direi mesmo que não vai haver, que aí se pode aplicar a palavra exclusivo e não vai poder haver exceções. Não podemos, os fundos comunitários não podem continuar a apoiar sistemas que são deficitários do ponto de vista económico ou financeiro.
tremenda injustiça. É uma tremenda injustiça. Como eu confesso que não consigo juntar-me, e peço desculpa se estou a ferir a alguém que esteja na sala, mas não conheço, como imaginam, não consigo perceber aqueles que durante a pandemia baixaram o preço da água. Eu direi que só pode baixar o preço da água quem acha que a água é cara. Porque o único critério que existe é a água ser pública. Porque tudo o que eram meios privados não baixou. Mas como é público, se calhar podemos baixar. Não faz sentido. Não faz sentido. Temos que ser, em primeiro lugar, responsáveis. É um recurso escasso, é um recurso indispensável, é um recurso fundamental e temos que fazer um uso parcimonioso dele. Primeira questão. Segunda questão, temos que, com muita eficiência, utilizar aquele que temos. E para isso temos que fazer investimentos. Temos que perceber que, em sede de alterações climáticas, há investimentos que vão ser parcialmente duplicados. É verdade. É verdade. E porquê? Porque é a única forma que temos, e a palavra é mesmo essa, de dar resiliência ao sistema. Temos que ter backups, porque a água vai-nos mesmo faltar aqui, ou vai-nos faltar ali. E as populações não têm culpa. Temos sempre que fazer o nosso melhor. Sempre que fazer o nosso melhor. Evidentemente, há sempre um caso, mas temos sempre que fazer o nosso melhor. E depois temos, sobretudo, que perceber que estes sistemas têm mesmo que ser bem geridos. Que, do ponto de vista do desafio, há aqui claramente dois tempos. O primeiro tempo já passou. O tempo da afirmação política, da construção do sistema, do concretizar as primeiras candidaturas, porque outras lhe vão suceder, como é óbvio, outras lhe vão suceder, e com um privilégio inequívoco àqueles que conseguirem somar duas coisas. Que os seus sistemas são eficientes, têm dimensão e estão agregados, e que os seus sistemas têm uma equação equilibrada entre os custos e os gastos. Disso não tenho nunca a mais pequena dúvida. Será sempre assim enquanto eu for Ministro e permito-me eu citar o Sr. Presidente da Câmara Municipal de Vila Nova de Poiares, que muito para além de mim e muito para além do meu tempo, e muito bem, referiu toda uma movida, toda uma corrente que deixa absolutamente claro que é assim que deve ser. E por isso que não haja a mais pequena dúvida a esse respeito. Saúdo uma vez mais, como tive a oportunidade de o fazer em Penela, os que tiveram esta coragem política. Porque a competência é sempre dos municípios. E todos nós temos, e cada Presidente de Câmara, e cada Executivo, e cada Assembleia Municipal é eleita para tomar conta do seu território e para representar aqueles que estão no seu território. E é de facto de grande felicidade que existe esta inteligência política destes mesmos autarcas para perceberem assim. Sendo o meu objetivo tomar conta do meu território, eu faço o melhor se o fizer em conjunto com os meus vizinhos. O meu objetivo é preocupar-me com os meus, com aqueles que me elegeram, e para poder ter sistemas robustos, equilibrados do ponto de vista económico e financeiro, e que produzam bons resultados do ponto de vista da qualidade do serviço e, consequentemente, com bons indicadores ambientais, preocupado com os meus, eu tenho mesmo que olhar para os outros e fazer com eles. Será sempre assim, repito, e estou mesmo convencido que é muito difícil inverter esta política que não é nenhum capricho meu. Não nasci, nem sonhei a pensar em agregações. Nasci e sonhei a pensar em sistemas eficientes e que fazem bem. E acredito profundamente, por tudo aquilo que estudei, por tudo aquilo que partilhei, por tudo aquilo que aprendi, que este é mesmo o caminho. E por isso saúdo muito estes autarcas. E por isso, confrontado com uma questão clara, objetiva, que era a de um aumento de tarifas demasiado brusco, dissemos o fundamental também existe para estas coisas e €1 milhão do fundamental foi colocado nesta mesma sistema agregado. Não há aqui promessas de futuro, não vale a pena andarmos a comprometer com promessas de futuro. Há a certeza de que no meu Ministério estaremos sempre atentos àquilo que podem ser as necessidades dos que corajosamente, porque não é por esta ser a melhor solução, que deixa de ser uma solução corajosa, se juntaram para criar e construir este sistema. E por isso tenho aqui uma dupla satisfação em estar aqui hoje. A satisfação, Sr. Presidente, Srs. Administradores, aos engenheiros que o fizeram, que o pensaram, ao empreiteiro que o construiu, em participar na inauguração de uma obra que é tão relevante para Vila Nova de Poiares e, em segundo lugar, voltar a dar o meu testemunho, e virei sempre. Estou com folga na próxima semana.
a este território dizer que fizeram mesmo muito bem em agregar-se, e aqueles que hoje o contestam, com todo respeito, porque respeito muitas opiniões diferentes da minha, estão a ver mal. Vocês é que estão a ver bem. Muito obrigado. Neste momento já terminou então, digamos que esta sessão. Vamos ver se conseguimos falar em direto com o Ministro do Ambiente, Matos Fernandes, ele que realçou aqui precisamente o papel da APIN, destes 11 municípios que estiveram aqui presentes, que se também, ao qual se juntam também Vila Nova de Poiares, também saudou Vila Nova de Poiares por estas duas obras. Neste momento vamos falar em direto exatamente com... Muito obrigada, Sr. Ministro. Falou nesses 11 municípios, nessa audácia, nessa resiliência de se juntarem na APIN para mostrar, mas também realçou estas duas obras muito importantes. Estamos a falar de 1 milhão de euros que é investido aqui em Vila Nova de Poiares. Vem de Arganil, é claro que Arganil não pertence à APIN, mas vem de Arganil, com cerca de 3 milhões de euros, ou seja, são 4 milhões de euros que hoje acabou por reconhecer no terreno, conhecer no terreno o trabalho que foi feito. Com certeza que esta não é nenhuma dádiva, isto é, cumprir um projeto fundamental que as autarquias, neste caso Arganil e Vila Nova de Poiares, por ele tanto se bateram. A empresa Águas do Centro Litoral é uma empresa que, tendo a maioria do capital pertencente ao Estado Central, é uma empresa que tem como sócios as autarquias. E eu direi que nós temos que, na prática, ter aqui uma situação de paridade. Quem gera o território são os municípios e nunca pode, em situação alguma, olhar-se a infraestrutura pela infraestrutura. É preciso olhar sempre a infraestrutura e quem é que ela serve e que territórios é que ela serve. E por isso era fundamental. O sistema que eu vi em Arganil tem mais 5 meses do que eu. Foi inaugurado em julho de 67, eu nasci em dezembro de 67. E obviamente que precisava de um sistema diferente, de um sistema novo, de um sistema mais robusto e que garantisse uma absoluta qualidade da água a todos quantos dela a vão beber, que são 10.200 habitantes. E aqui em Vila Nova de Poiares, promovido também pelas Águas do Centro Litoral, era fundamental, como o Sr. Presidente da Câmara de Astro muito bem explicou, reforçar os sistemas existentes, isto é, garantir que as pessoas têm água em pressão, em qualidade, em quantidade, quando precisam dela, sobretudo mais ainda no verão, que é quando há menos água disponível na natureza e há, naturalmente, um maior consumo dessa mesma água. A água tem que ser sempre consumida com muita parcimónia, com muita eficiência, mas era fundamental que estes investimentos se concretizassem e, portanto, entre as autarquias e as Águas do Centro Litoral, eles foram concretizados. Eu saio daqui muito satisfeito. Uma segunda dimensão é, de facto, a dimensão da baixa. Estes investimentos são investimentos da alta. A alta quer dizer o quê? Quer dizer, no caso do abastecimento de água, da captação até ao reservatório municipal. Mas depois há um mundo muito mais complexo, que é o mundo da baixa, que é do reservatório municipal até à torneira de cada um de nós, neste caso de cada um de vós que aqui vivem. Esta é sobretudo na baixa que de facto mais saltos podem ser dados. Saltos na gestão, saltos na redução de perdas. As perdas de água na alta são marginais, até também são infraestruturas, de uma maneira geral, novas. Saltos na introdução de novos sistemas informáticos para controlar as perdas, para novos parques de contadores, para controlar as pressões da rede. Tudo isso é absolutamente fundamental. E por isso estes sistemas têm mesmo de ser sistemas eficientes. E serem eficientes do ponto de vista económico ou financeiro, isto é, terem receitas equivalentes aos custos que têm, porque a água é um bem de Deus, mas Deus não nos põe a água na torneira e, portanto, são sobretudo depois as autarquias que o fazem, os seus técnicos, e porque se não houver esse equilíbrio económico ou financeiro, há uma degradação ambiental. É óbvio, não há outra forma disso poder acontecer. E por isso é fundamental que estes sistemas sejam eficientes. E nos territórios de baixa densidade nós sabemos que os sistemas, quando têm menos de 70, 80 mil habitantes, com uma extrema dificuldade podem ser eficientes. E por isso, eu de facto, defendemos as agregações, mas se nós fomos quem lançou a lebre, de facto, os paladinos dessas mesmas agregações são as autarquias. Eles é que tiveram a coragem política da decisão, a coragem política de partilhar responsabilidades, acreditando eu firmemente que vão daí recolher muitos benefícios e, sobretudo, vão recolher benefícios quem vive nestes mesmos territórios. Sim, serão sempre privilegiados os investimentos nos sistemas mais eficientes.
E nos territórios de baixa densidade não há sistemas que possam ser mais eficientes do que os sistemas que resultam das agregações. No seu discurso falou também dos 918 milhões de euros de investimento. Pode falar um pouco dessa situação? O que é que está previsto? Está a ser feito. Portanto, estes 918 milhões de euros estão todos em execução, de Melgaço a Vila Real de Santo António. Portanto, no quadro deste quadro comunitário de apoio, com cerca de 560 milhões de euros de fundos comunitários, estamos a alavancar 918 milhões de euros de investimento, que correspondem a 974 projetos, e projetos aqui quer dizer obras, no país todo. Portugal, nos últimos 20 anos, investiu 10 bi, com este agora 11 bi, 11 mil milhões de euros. E com estes 11 mil milhões de euros, aqui um dos homens mais famosos do mundo da água, um americano chamado Paul Reiter, chamou-o The Portuguese Miracle, com todo respeito, não foi milagre nenhum, foi mesmo um trabalho muito grande, um investimento muito grande. Olha que conseguiu três coisas. Conseguiu que há 20 anos atrás só 50% da água da torneira que era boa em Portugal e hoje são 98,9%. Conseguiu que há 20 anos só havia 65 bandeiras azuis em Portugal, das praias, e hoje há 362. Conseguiu que há 20 anos houvesse mais de 600 hepatites por ano transmitidas pelos sistemas de água. E o ano passado houve uma. Ou seja, também para a saúde pública é fundamental fazer este tipo de investimentos. Muito obrigado. Muito obrigada por estar em direto connosco. Entretanto, penso que vai acompanhar. Entretanto, ok. Aquilo que eu pedi foi informação. Está bem? Obrigado. Foram as declarações possíveis então do Ministro do Ambiente, Matos Fernandes, ele que presidiu aqui em Vila Nova de Poiares ao lançamento então de duas obras de construção de duas novas ligações através do subsistema de abastecimento de água da Ronqueira, no valor de 260 mil euros e também aqui na execução da conduta adutora Outeiro do Castro, entroncamento também aqui. São duas obras que rondam cerca de 1 milhão de euros que foram executadas e foram lançadas então aqui pelo Ministro do Ambiente, Matos Fernandes, e como diz aqui o logotipo, como diz este painel que está aqui das águas do Centro Litoral, a pensar em todos, reforço de abastecimento de água em Vila Nova de Poiares. O investimento total é 910 mil euros, pontos de entrega em baixa são 4, a população servida são 900 habitantes, dizer que é em Penacova e também aqui em Vila Nova de Poiares, aqui neste concelho. São então duas obras que acabaram de ser então, digamos que inauguradas simbolicamente devido também a esta pandemia da Covid-19. É claro que o Ministro não foi ao terreno, apenas esteve aqui a discursar aqui neste Salão Nobre, então, para acompanhar. Dizer também que nesta sessão começou com o discurso do Presidente da Câmara Municipal de Vila Nova de Poiares, João Miguel Henriques, ele que realçou precisamente o esforço feito por esses 11 municípios que compõem a APIN, ele que também falou do Parque Verde que quer então construir, então, digamos, ele que também quer, reforçou e também lançou o repto ao Governo para o Parque Verde que quer então construir aqui em Vila Nova de Poiares. Seguiu-se depois a intervenção do Presidente do Conselho de Administração das Águas do Centro Litoral, Alexandre Tavares, que tivemos a oportunidade de ouvir precisamente aqui na Mundial TV, também na Mundial FM tivemos a oportunidade de falar com ele antes de iniciar esta sessão. Também discursou ainda o Administrador das Águas de Portugal, João Neves, e depois, é claro, a encerrar esta sessão. Digamos que hoje é um dia muito importante para Vila Nova de Poiares. Então, a encerrar, como eu dizia, esta sessão, o Ministro do Ambiente, Matos Fernandes, ele que também deixou uma palavra de apreço para a APIN, para os 11 municípios que compõem a APIN, ele que também falou, por exemplo, nos cerca de 1 milhão de euros de investimento que é feito aqui em Vila Nova de Poiares e ainda também dos 918 milhões de euros que estão a ser investidos
pelo Governo a nível nacional. Foram também os temas, é claro que ele também disse que precisamos de sistemas eficientes e foi isso mesmo quando ele se referiu à PINA e estes sistemas intermunicipais que neste momento abrange 11, ele falou na resiliência e também na audácia destes governantes, destes autarcas que se juntaram para então fazer este sistema intermunicipal para congregar, digamos que, esta empresa para servir então este 11 municípios. E assim, Vila Nova de Poiares acaba por ver reforçado o abastecimento de água. Volto a dizer então que nesse momento Vila Nova de Poiares tem então duas empreitadas. A primeira consistiu na construção de duas novas ligações através do subsistema de abastecimento de água da Ronqueira, que irá permitir então a adoção de água aos reservatórios municipais de Casais, precisamente aqui em Vila Nova de Poiares, e também a Val do Tronco, em Penacova. Estamos a falar de uma obra cujo investimento rondou os 260 mil euros e vai permitir então melhorar a disponibilização em contínuo de água a 4 pontos de entrega de reservatório municipais, abrangendo cerca de 900 habitantes, precisamente dos dois municípios. Falamos de Vila Nova de Poiares e também de Penacova. Também, com vista a garantir a disponibilidade de água de qualidade para todos, foi também concluída a empreitada de execução da conduta adutora Outeiro do Crasto, peço imensa desculpa, e entroncamento, que vem então dar resposta à necessidade de abastecimento de água a novos aglomerados populacionais. Esta obra tem um investimento que rondou os 650 mil euros, consistiu na construção de uma conduta adutora de cerca de 7 km de extensão, que vai então interligar o reservatório de Outeiro do Crasto ao reservatório do entroncamento, ainda com a criação de um ponto de entrega de água no percurso na zona de Val de Viegas. Isto é aquilo que diz respeito precisamente a este concelho de Vila Nova de Poiares. Porque há mais, porque esta sessão, digamos que foi a continuidade daquilo que aconteceu. Ao início da tarde, as águas do centro litoral marcavam então o arranque do abastecimento de água precisamente a Arganil, a partir do complexo de Alagoa Feijoal. Estamos a falar de um investimento superior a 3 milhões de euros. Esta cerimónia que decorreu em Arganil foi também presidida por Matos Fernandes, pelo Ministro do Ambiente, que também marcou aqui presença. Digamos que esta região, estes dois pontos aqui, são precisamente, são lembrados aqui, estão bem presentes aqui pelo Ministro do Ambiente. É claro que neste momento estamos a aguardar pelo Presidente da Câmara Municipal de Vila Nova de Poiares para falar com João Miguel Henriques, para saber a importância destas duas obras que acabaram por ser assinaladas precisamente de uma forma simbólica devido à Covid-19, de uma forma simbólica precisamente aqui na Câmara Municipal de Vila Nova de Poiares, aqui no Salão Nobre. É claro que a comitiva não pôde visitar então essas duas obras, não pôde ir ao terreno visitar essas obras e também para falar dessa importância, também projetos que estão em curso, até porque diria ele que lançou também esse repto ao governo desse Parque Verde. Vamos querer saber também mais pormenores do Parque Verde que vai ser construído entre a zona urbana e depois a zona mais industrial aqui em Vila Nova de Poiares. Vamos querer saber em que é que consiste. Vamos também tentar falar agora com João Miguel Henriques, ele que deve estar quase a chegar aqui ao Salão Nobre, dizer que João Matos Fernandes e a comitiva já saiu do Salão Nobre aqui de Vila Nova de Poiares. Ele que tem
tinha pelas 5 da tarde, tinha em agenda outro momento em Coimbra, por isso neste momento estão a decorrer as despedidas junto à Câmara Municipal aqui de Vila Nova de Poiares. Estamos neste momento a aguardar que o Presidente da Câmara Municipal de Vila Nova de Poiares venha então falar connosco para falar então destas obras que foram tão importantes, ou que são tão importantes para Vila Nova de Poiares e também para todo este concelho. São cerca de 900 habitantes, quer de Penacova, quer de Penacova, quer então de Vila Nova de Poiares. Aguardamos a qualquer momento então a chegada do Presidente da Câmara Municipal de Vila Nova de Poiares. Por onde o olhar alcança, existe esta grande planura entre serras. Uma vila com história, gente de bem receber, rica de património histórico, com origens que se perdem no tempo. Uma terra que apela à visita e à descoberta. E se o passado, a sua história e as marcas que a distinguem são referências únicas de descoberta e espanto pelo encontro, o concelho de Poiares mostra que o futuro também passa por aqui. Moderno, com índices de crescimento diferenciadores para o resto da região, daqui se espreita essa descoberta. Na gastronomia, a chanfana vai à mesa a fumegar e a preservação das mais genuínas receitas é um segredo bem guardado para o prazer dessa tradição. Descobrir sabores, viver a terra diferente e única. Uma visita só fica completa pelo roteiro de um artesanato que se preserva, uma partilha de memórias e histórias que não se esquecem. Por onde o olhar alcança, há toda uma mancha verde por descobrir. Aqui a natureza convida a ficar em longos passeios sem tempo, trilhos por fazer. Pode ser uma simples caminhada ou, para os mais arrojados, esta é a terra ideal para os esportes mais radicais, com condições que só aqui se conjugam. Sempre num seguro equilíbrio com o que a terra dá de único. É também em Vila Nova de Poiares que nasceu um projeto diferenciador, Poiares Capriland. Aqui se cruza a tradição, a natureza e uma verdadeira plataforma alargada de investigação e inovação a partir de uma referência da economia da região, a criação de caprinos. Projeto de afirmação económica e tradição que se está a afirmar como distintivo, não só para a vila, mas também para a região. Uma vila que está atenta à captação de investimento empresarial e quer continuar a fazê-lo, focada num futuro de sustentabilidade económica. Esta é uma terra por descobrir, uma terra para visitar, uma terra entre serras que a protegem como um segredo bem guardado. Quem passa descobre o encanto e volta. Quem fica sabe que pode fazer crescer. Quem se deixa seduzir por estas gentes e tradições sabe que tem tudo para que o tempo se possa medir de descoberta, pela natureza, pela gastronomia e artesanato, pelos esportes ao ar livre. Por condições empresariais únicas, pensadas para um futuro. Vila Nova de Poiares, é mesmo ali ao lado. Só não descobre quem não quer. Deixe-se tocar pela diferença. Chega a esta paisagem
e olhos fechados e descubra o futuro embrulhado em história e tradição. E neste momento já com o Presidente da Câmara Municipal de Vila Nova de Poiares, um dia muito importante para o seu concelho. Sim, todos os dias são importantes, porque nós trabalhamos todos os dias para que estas coisas aconteçam. Isto é apenas o culminar de muito trabalho que vem sendo feito há meses ou até há anos. Hoje realmente sinalizamos a conclusão de obras que são muito importantes numa área que é fundamental em termos de qualidade de vida das pessoas, que é do abastecimento de água. Como é sabido, temos grandes problemas naquilo que é a nossa rede de abastecimento em baixa, devido à idade das condutas, devido à quantidade de perdas que temos, devido ao número de rupturas que existem nessas mesmas condutas e, sobretudo, quando o consumo é maior, nomeadamente nos meses de verão, temos grandes dificuldades de abastecimento às populações. Aliás, ainda durante este verão tivemos problemas, como é do conhecimento de todos. E estas obras vêm ajudar a resolver esses problemas, ou seja, vem-nos dar mais capacidade para nós sermos capazes de colocar água em casa das pessoas em quantidade, sempre mantendo a qualidade naturalmente, para que quando hajam esses picos de consumo e essas maiores perdas na rede, as pessoas não sejam tão prejudicadas como tem acontecido. E por outro lado, uma outra, isto falando da adutora que liga o Crasto ao entroncamento e que vai ter um ponto de entrega aqui também a Valdeviegas, depois nós temos que concluir a ligação para corrigirmos aqueles que são os problemas atuais, sobretudo de falta de pressão naquela zona do nosso concelho. Depois, no outro extremo do concelho, nas aldeias de Hervideira, Casais, Oliveira e Sobreiro, eram as únicas aldeias do nosso concelho que ainda eram abastecidas por uma captação própria. Como sabe, hoje em dia as exigências ao nível da qualidade da água para consumo são muito elevadas. Ainda bem que assim é. A melhor água que nós podemos ter em nossa casa é a água da torneira. Não há água com tanta qualidade para consumo humano como a água que sai das nossas torneiras. E o nosso município tem vindo sucessivamente a ser distinguido nessa matéria. Havia uma região do nosso concelho onde nós ainda estávamos a abastecer através de uma captação própria, fica um nível de tratamento feito por nós, pelos nossos serviços, ou seja, com alguma falta de... Não poderíamos garantir a mesma qualidade, sobretudo às pessoas no abastecimento. E a partir deste momento, essas pessoas vão também passar a ser abastecidas através da entidade que nos fornece em alta, da entidade que nos vende a água, e vamos anular essa captação, o que também é uma boa notícia para aquela região, nomeadamente ao nível da defesa dos lençóis freáticos, também tem que ser uma preocupação para todos. Portanto, são duas obras estruturantes, muito importantes. Hoje o dia foi bom porque sinalizámos esse momento, mas isto resulta do trabalho que vimos a fazer já há muitos meses, eu diria mesmo há anos, para corrigir esta situação. Estamos a falar de um investimento na ordem de 1 milhão de euros. Só é possível porque fazem parte desse sistema intermunicipal. Neste caso não, porque estes investimentos são na alta, ou seja, o sistema intermunicipal, que é aquilo que é gerido pelos municípios, é a baixa. O que é a baixa? Nós compramos a alta, compramos a água em alta, é uma entidade que são as águas do centro litoral, que nos entregam essa água e depois nós, através das condutas que temos no nosso concelho e dos nossos reservatórios, fazemos chegar água à casa das pessoas. Este investimento foi feito por quem nos vende a água em alta, portanto, não foi suportado diretamente pela APIN, foi suportado pelas águas do centro litoral e foi negociado ainda com o município de Vila Nova de Poiares. É um investimento que é, em todo o caso, financiado pelo POCUR, que naturalmente vem facilitar muitas coisas, porque apenas com a capacidade própria, claro que a ADCL, tal como a APIN são os municípios, a ADCL são os sistemas em baixo juntos, portanto alguém teria a pagar e isso acaba sempre por vir na conta do consumidor. E, portanto, o facto de ser financiado pelo POCUR
é uma ajuda importante, mas pronto, fazer essa correção que esta ainda não é, porque vão haver várias, mas esta ainda não é uma obra da responsabilidade da APIN. Eu já quero ir a esse Parque Verde que falou no seu discurso para, digamos, dividir essa zona urbana da zona industrial, mas quais são os projetos? Então estava a dizer que ia haver mais projetos na área da água e também do saneamento. Quais são esses projetos que estão aí na gaveta? Temos vários projetos, quer na água, quer no saneamento. Ao nível da água, através, sobretudo, da redução de perdas. As perdas acontecem porquê? Porque temos condutas que deixam escapar água, não é? Através, seja de rupturas, seja por outras causas, e têm que ser substituídas, seja porque temos um sistema de monitorização deficitário. E esta, como eu expliquei no meu discurso, é outra das grandes vantagens da APIN, ou seja, nenhum município da dimensão de Vila Nova de Poiares consegue fazer um investimento em meios tecnológicos que nos permitam, em tempo real, sabermos onde é que estamos a perder água e que água é que estamos a perder e intervir imediatamente. Naturalmente, um sistema com esta dimensão vai ter essa capacidade, já está a ter, efetuou candidaturas nesse sentido, que estão aprovadas e vão permitir fazer imediatamente alguns investimentos, nomeadamente ao nível da monitorização de perdas, o que nos vai permitir ser mais eficazes na intervenção e na correção dessas mesmas perdas. E depois, estamos a ultimar os projetos que já foram candidatados e aprovados, mas estamos ainda a ultimar os projetos para serem lançados já os concursos públicos para a ampliação da rede de saneamento, que é um anseio de há tanto tempo de Vila Nova de Poiares. E, como eu tenho dito, são quase 2 milhões de euros só para esta obra que vamos lançar de imediato e que nos vai permitir, dentro de 1 ano e meio, 2 anos mais tardar, termos rede de saneamento a funcionar em toda a área quase central do concelho, como sejam a Ferreira, como sejam a Vendinha, no Trocamento de Poiares, Vila Chã, São Miguel, Rescasilva, a Segundeira, Cabecinhos, ou seja, vai haver uma grande ampliação da rede de saneamento. As obras, em princípio, se tudo correr bem, irão iniciar-se lá para meados do ano que vem e julgo que dentro de 2 anos poderão estar concluídas. Lançou o repto, precisamente, ao Governo para a construção desse Parque Verde. Fala-me um pouco dessa infraestrutura que vai nascer aqui em Vila Nova de Poiares. O Parque Verde é mesmo um sonho, não é? Porque nós andamos a falar do Parque Verde há muito tempo, temos feito pequenos investimentos, mas, enfim, à nossa dimensão e com a nossa capacidade, que não tem nada a ver com aquilo que nós pretendemos no final, investimentos esses que têm acontecido sobretudo na aquisição de algumas parcelas de terreno que ainda não pertencem ao município, no espaço onde vai ficar instalado o Parque Verde, e também, sobretudo, na plantação de algumas árvores, que depois, no futuro, serão aproveitadas para dar, sendo um Parque Verde, tem que ter, naturalmente, arborização. Mas o que nós pretendemos é muito mais. O que nós pretendemos é, nesse espaço, que são 42 hectares, situados entre a Avenida Manuel Carvalho Coelho e o Parque Industrial, e que faz aqui de tampão entre a zona residencial do concelho e a zona industrial, o que nós pretendemos é criar, nesse espaço, equipamentos desportivos de lazer, espelhos de água, jardins, espaços, ciclovias, zonas pedonais, espaços onde as pessoas possam conviver, fazer atividade física, estar em permanente contacto com a natureza, em convívios de fim de semana ou de final de dia, mas simultaneamente temos uma outra ideia, é colocar nesse mesmo espaço um centro de interpretação da água. E um centro de interpretação da água é um projeto, é uma ideia neste momento, que ainda está numa fase muito embrionária, que é algo que não existe ainda no nosso país e que pode, pensamos nós, pode colocar Vila Nova de Poiares no ponto, como foco de atenção de muita gente e ser um meio de trazer muitos visitantes a Vila Nova de Poiares. A água é um recurso fundamental à vida, vai escassear no futuro. Todos temos que nos preocupar sobre a forma como vamos gerir este bem nos próximos anos ao querermos fazer este investimento, nós estamos também a colocar no Vila Nova de Poiares no centro dessas preocupações e a criar condições para que Vila Nova de Poiares tenha aqui mais um ponto de interesse que faça trazer milhares de pessoas ao nosso concelho e, naturalmente, dinamizar toda a nossa economia local.
Esta sessão que decorreu aqui na Câmara Municipal, aqui no Salão Nobre, poderia ser, por exemplo, nesses dois sítios que acabaram por ser, digamos, os pontos principais. Mas devido a esta situação de Covid-19, a esta situação, tivemos que ficar confinados, não é? Porque agora não podemos ir, digamos que não podemos ir até aos sítios, mais quando temos muitos convidados, temos que saber limitar estas sessões. Qual é o ponto da situação que se vive em Vila Nova de Poiares em relação à Covid-19? Olha, neste momento, e até porque têm aparecido algumas dúvidas em relação a esta matéria, eu vou aproveitar para esclarecer efetivamente o que é que está aqui em causa. Nós temos neste momento 6 casos positivos ativos no nosso concelho. Desde o início da pandemia, nós já tivemos 26 situações identificadas. Dessas 26 situações, 18 pessoas recuperaram da doença. 2, infelizmente, faleceram. E neste momento temos 6 casos ativos. O que é que a Direção-Geral de Saúde e o Governo entenderam fazer para identificar quais são os locais de maior índice de perigosidade no país? Entendeu fazer um rácio, uma permilagem, uma percentagem, se quiser. Porque ter 6 casos positivos em Poiares, permita-me a comparação, não é o mesmo que ter 6 casos positivos em Coimbra. Em Poiares isso é significativo, em Coimbra dilui-se completamente, porque há muito mais gente a residir naquele concelho. E então, para nós podermos comparar situações que têm dimensão completamente diferente, estabeleceu-se um rácio. E o rácio, até para identificar quais são os concelhos que estão numa maior situação de perigosidade, é o número de infectados por cada 100.000 habitantes. Portanto, nós temos neste momento 6 casos ativos, mas temos pouco mais de 7.000 habitantes. Ora, esses 6 casos ativos, se nós tivéssemos 100.000 habitantes, corresponderia a 82 situações. Eu penso que me fiz explicar. Portanto, na realidade, o que temos 6 casos positivos. Este rácio é importante para determinar quais são, efetivamente, os municípios em risco para, quando for feita a reavaliação daquelas 121 situações que estão identificadas pelo Governo e onde estão a ser implementadas as medidas que decorrem do estado de emergência, para identificar quais são os concelhos que vão sair dessa situação e quais são aqueles que vão entrar. Ora, se nós comparássemos o número de casos de um concelho como Poiares com o número de casos com um concelho como Coimbra ou como Lisboa, naturalmente estávamos a comparar coisas completamente diferentes. E por isso é que se estabeleceu esta plataforma de comparação, fazer o rácio para 100.000 habitantes. Mas as pessoas podem estar descansadas, nós temos 6 casos positivos. E já agora deixe-me dizer, as pessoas estão perfeitamente identificadas, foram identificados todos os contactos que essas pessoas tiveram, essas pessoas foram isoladas também, fizeram testes também, as pessoas que estão doentes, na medida do possível, naturalmente, estão bem, estão a recuperar, estão a ser acompanhadas, e a nossa expectativa é que rapidamente a sua situação melhore definitivamente. Mas deixamos também um aviso. Hoje temos 6, amanhã podemos ter 12 ou 20. A situação a qualquer momento pode mudar. E todos nós somos responsáveis para tentar que ela não mude, ou pelo menos para que ela melhore. Porque se todos tivermos os cuidados que temos que ter, é sair de casa se for para trabalhar, ou se for para ir ao centro de saúde, ou se for para ir às compras, mas em situações em que temos mesmo que sair. É evitar o contacto social. Não faz sentido nesta situação que as pessoas continuem a aglomerar-se na rua, a conversar em grupos, que se acumulem no café, a conviver, porque não podemos fazê-lo. Porque se ficarmos infectados não nos pomos em risco só, nós estamos a pôr em risco os outros. E, portanto, todos temos que ser responsáveis nesta situação. Se queremos manter Poiares como um lugar seguro, como tem sido até aqui. Porque se as pessoas não tiverem o cuidado que deverão ter, a qualquer momento a situação pode complicar-se e nós não queremos. Muito obrigada por estar em direto connosco, João Miguel Henriques, Presidente da Câmara Municipal de Vila Nova de Poiares, em direto aqui na Mundial TV e também para a Mundial FM. Acompanhamos então em direto o lançamento das águas do Centro Litoral e esse reforço do serviço de qualidade em abastecimento de água em Vila Nova de Poiares. Essa sessão foi acompanhada em direto, todos os pormenores foram levados até si aqui na Mundial FM, também na Mundial TV. Foi um prazer estar consigo, muito obrigada por estar desse lado.